O som mais alto no apartamento de Marta não era o da televisão. Era o silêncio. Um silêncio pesado, ecoando o vazio da geladeira e o peso das contas na mesa. Cada envelope que chegava era um grito, uma contagem regressiva. Ela se sentia encurralada, espectadora da própria vida desmoronando, onde cada dia era uma batalha perdida. A vergonha era uma companheira constante, sussurrando que ela havia falhado. O orgulho, antes um pilar, era um luxo que não podia mais bancar. Era o tipo de desespero silencioso que consome por dentro, deixando apenas a casca de quem você foi. Da janela da cozinha, sua distração era o jardim de Dona Elvira, sua vizinha idosa. Mas naquele dia, algo estava diferente. A porta entreaberta revelava o caos, pratos empilhados, poeira sobre os móveis, uma desordem que falava de cansaço. Dona Elvira, sempre tão cheia de vida, parecia vencida pela própria casa. E foi nesse momento, observando a luta silenciosa da vizinha, que a faísca surgiu. Não foi uma revelação genial, mas um pensamento simples, instintivo. Eu posso ajudar. Eu sei fazer isso. A necessidade de Marta encontrou a de Dona Elvira, e nesse cruzamento de vulnerabilidades, uma possibilidade nasceu. Levaram horas para o pensamento virar ação. Cada passo até a porta de Dona Elvira pesava uma tonelada. O medo da rejeição era paralisante. E se ela se ofendesse? A mão de Marta tremeu ao bater na porta. Quando Dona Elvira atendeu com um sorriso cansado, ela quase recuou, mas a imagem das contas a impulsionou. Com a voz embargada, explicou sua situação. Não pediu caridade, pediu uma chance. Ofereceu seu tempo e força para organizar a casa em troca de qualquer valor que a vizinha pudesse pagar. Era apenas uma mulher desesperada oferecendo a única habilidade que sentia ter. Com a aceitação gentil de Dona Elvira, Marta entrou em ação, usando os poucos produtos que tinha e uma determinação feroz. Cada prato lavado, cada móvel polido, cada chão esfregado era uma pequena vitória contra o caos, tanto o da casa quanto o de sua vida. O trabalho físico era exaustivo, mas libertador. O suor em sua testa era um testemunho de seu esforço, a prova de que não estava mais parada. Conforme a casa se transformava, revelando o brilho sob a poeira, algo dentro de Marta também começava a brilhar. Ela não estava apenas limpando uma casa, estava varrendo para fora a própria desesperança. Ao final do dia, a casa estava irreconhecível. A luz do sol entrava pelas janelas limpas, iluminando um ambiente sereno. As lágrimas nos olhos de Dona Elvira foram o maior pagamento, mas as notas que ela colocou na mão de Marta eram a validação que precisava. Aquele dinheiro não era apenas para pagar uma conta, era a prova concreta de que seu trabalho tinha valor. Segurando aquelas notas, Marta não sentiu só alívio. Ela sentiu poder. O poder de transformar, de criar ordem, de prover para si mesma. Naquele instante, uma semente foi plantada. Não era mais sobre sobreviver. Era sobre a possibilidade de construir o amanhã. E pela primeira vez em meses, Marta sorriu de verdade. Aquela primeira satisfação não foi passageira. Foi o combustível. Marta percebeu que o que fez na casa da vizinha não foi apenas uma faxina, foi um protótipo. Ela começou a enxergar a poeira não como sujeira, mas como um quebra-cabeça. Onde ela se acumula mais? Por quê? Qual o caminho mais eficiente para atravessar um cômodo, limpando do teto ao chão, sem refazer um único passo? O caos de cada casa tinha um padrão, uma lógica oculta. E ela, com uma obsessão quase científica, começou a decifrar esses padrões, a criar um sistema. Nascia ali, em silêncio, sem que ninguém soubesse, o método Marta. Uma coreografia de eficiência que transformava a desordem em serenidade. O método, no entanto, precisava de ferramentas. Sem dinheiro para produtos caros que prometiam milagres na televisão, ela recorreu ao conhecimento ancestral e à internet. As noites, antes preenchidas pela ansiedade das contas, agora eram dedicadas à pesquisa. Ela aprendeu sobre o poder do vinagre como desengordurante, a mágica do bicarbonato de sódio para remover odores e a ciência por trás dos panos de microfibra, que agarravam a poeira em vez de apenas espalhá-la. Suas misturas caseiras, guardadas em garrafas de spray reutilizadas,
Tornaram-se seu arsenal secreto. Eram mais baratas, sim, mas a verdadeira motivação era outra. Elas eram mais eficazes. Ela estava superando a indústria com engenhosidade. Mas a técnica e os produtos seriam inúteis sem o pilar que sustentaria todo o seu futuro: a confiança. Marta entendeu que as pessoas não estavam apenas entregando a chave de suas casas. Estavam entregando a chave de seus santuários. Cada objeto de família, cada foto no porta-retrato, era tratado com uma reverência sagrada. A pontualidade tornou-se uma religião. Chegar 5 minutos antes não era uma opção, era o padrão. A comunicação era clara, honesta. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era uma guardiã da paz e da ordem daquele lar, uma presença confiável em um mundo incerto. Essa integridade se tornou sua marca registrada, mais valiosa que qualquer logotipo. Com o dinheiro dos primeiros trabalhos, cada centavo foi reinvestido com um propósito claro. O primeiro grande investimento simbólico não foi um luxo para si, mas um aspirador de pó um pouco mais potente, que diminuía seu tempo de trabalho e aumentava a qualidade. Depois, um conjunto de panos de microfibra de cores diferentes, um para o banheiro, um para a cozinha, um para os móveis, um sistema para evitar a contaminação cruzada que seus clientes nem sabiam que precisavam. Ela mesma costurou um avental simples, mas limpo e profissional. Eram pequenos passos, mas para Marta, cada um deles era como colocar um tijolo na fundação de um império que só ela conseguia enxergar. E então, o motor mais poderoso do mundo começou a girar a seu favor: o boca a boca. A vizinha contou para a prima, que contou para uma colega de trabalho. O telefone, antes silencioso ou portador de más notícias, começou a tocar com um novo som, o som da oportunidade. A Maria me passou seu contato, ela disse que você faz milagres. Cada nova ligação era uma medalha de honra, a prova de que seu método, sua obsessão pela confiança e seus investimentos modestos estavam ressoando. A agenda, antes um espaço em branco de incertezas, começou a ser preenchida. Cada nome anotado era uma vitória, uma promessa de que o caos em sua própria vida estava, finalmente, começando a se organizar. O sucesso, que antes era um bálsamo, agora tinha um gosto amargo. O telefone, antes silencioso, tornou-se um tirano, cada toque misturando oportunidade e pânico. A agenda era um quebra-cabeça impossível. Marta trabalhava 16 horas por dia, movida a café e ao medo visceral de perder o que construiu. Seu corpo doía, mas a dor profunda era a do limite. Ela havia chegado a um muro invisível. Para cada novo cliente, ela sentia que dizia não à sua própria sanidade. O método criado para trazer ordem estava gerando um caos insustentável em sua vida. A trabalhadora autônoma estava sendo esmagada pelo próprio sucesso. A encruzilhada era clara e aterrorizante: estagnar ou delegar. Estagnar significava recusar trabalho, apagar o fogo do boca a boca que tanto lutou para acender. Mas delegar parecia uma traição. Como alguém poderia replicar seu toque, sua intuição? A reputação de Marta não estava em panfletos, mas na confiança sussurrada entre clientes. Entregar essa confiança a um estranho era um risco monumental. A ideia de uma única reclamação, de um trabalho mal feito associado ao seu nome, era um pesadelo que a mantinha acordada mais do que a exaustão. Era a sua assinatura, e ela precisava de alguém que aprendesse a usá-la. Com o coração na mão, ela anunciou no jornal do bairro. Não procurava uma faxineira, mas uma parceira de confiança. As entrevistas foram um desfile de desilusões. Pessoas que viam aquilo como um emprego, não uma missão. Ela não perguntava sobre experiência, mas sobre orgulho. Pedia que descrevessem a sensação de um trabalho bem feito. Se você já teve que confiar em alguém para continuar seu sonho, deixe um like e comente como foi essa experiência. Marta procurava um reflexo de si mesma, alguém que entendesse que eles não limpavam casas, eles restauravam a paz. E finalmente, encontrou. O treinamento foi um exercício brutal de paciência. Marta, tão intuitiva, era uma péssima professora. Dizia faça assim, mas não sabia explicar o porquê. Mostrava o movimento, mas não a intenção por trás dele. Cada erro da nova funcionária, Ana, soava como um alarme,
uma prova de que a ideia era um fracasso. Houve dias de silêncio tenso e frustração mútua. Marta quase desistiu, convencida de que o único padrão aceitável era o seu. Delegar não era ensinar uma tarefa, era soltar as rédeas do seu controle obsessivo, e isso era mais difícil do que limpar 1000 casas sozinha. A virada aconteceu num dia comum. Inspecionando o trabalho de Ana, notou um canto de janela, sempre teimoso, impecável. Perguntou como. A resposta a chocou. Ana usará uma técnica ligeiramente diferente, uma inovação sobre o método sagrado de Marta. E funcionou melhor. O medo deu lugar à admiração. Ela não contratara um clone, mas uma nova perspectiva. Pela primeira vez, deixou Ana terminar um serviço sozinha. A mensagem do cliente naquela noite foi de encanto. Naquele momento, Marta não era mais autônoma. Ela era uma empresária. O eu havia se tornado nós. E sua operação solitária era, oficialmente, uma empresa. A engrenagem que movia sua pequena empresa funcionava com precisão, mas estava prestes a ser testada em uma nova escala. O chamado que mudou tudo não veio de uma residência, mas de um gerente de escritório. Ele não pediu uma faxina, mas um orçamento para serviços de conservação de um andar inteiro. Para Marta, foi como ouvir um idioma estrangeiro. Termos como pessoa jurídica e contrato eram barreiras que nunca precisou transpor. O pânico inicial foi real, a sensação de ser uma impostora. Mas sob o medo, a ambição que a guiava sussurrou que aquele era o próximo degrau. O primeiro desafio era transformar conhecimento prático em um documento profissional. Como precificar 500 metros quadrados de carpete, dezenas de baías e salas de reunião envidraçadas. Não era mais sobre horas, era sobre métricas e valor. As noites se tornaram sessões de pesquisa. Marta devorou artigos, assistiu a vídeos e ligou para outras empresas, fingindo ser cliente, para entender como estruturavam suas propostas. Aprendeu sobre custo por metro quadrado, a diferença de preço entre frequências de limpeza e a importância de incluir os materiais no cálculo final. Cada planilha era uma aula de gestão. A proposta foi aceita. E com a euforia, veio a dura realidade do investimento. O aspirador doméstico era inútil diante de um carpete corporativo. Marta se viu em lojas de equipamentos industriais, um ambiente intimidante. Enceradeiras, polidoras, carrinhos funcionais, os preços eram astronômicos. Foi o maior risco financeiro de sua vida até então. Ela pegou todo o lucro acumulado, cada centavo guardado com sacrifício, e apostou tudo naquelas máquinas barulhentas. Não era uma simples compra, era uma declaração de que seu negócio não era mais pequeno. Com o equipamento garantido, o desafio se tornou humano e logístico. A limpeza corporativa acontecia fora do horário comercial, no silêncio da noite. Isso exigia um novo nível de confiança. Marta precisou recrutar mais pessoas, treiná-las para operar o maquinário, o mais difícil, confiar a elas as chaves e os códigos de alarme de uma grande empresa. Ela se tornou uma gestora noturna, coordenando equipes por telefone, fazendo vistorias de madrugada e garantindo que cada detalhe, da lixeira do CEO ao brilho do chão, estivesse impecável antes do amanhecer. A solidão da liderança nunca pareceu tão real. E então veio a burocracia, a fronteira final entre o informal e o profissional. Para assinar o contrato, ela precisou de um CNPJ. Para emitir notas, de um contador. Para se proteger, de um seguro de responsabilidade civil. Cada etapa era um labirinto de documentos e taxas que pareciam feitos para fazê-la desistir. Mas ela persistiu. Com a ajuda de um contador paciente, a Marta da limpeza desapareceu. Em seu lugar, surgiu a administradora de uma empresa legítima. O faturamento não apenas dobrou, ele se multiplicou. A mudança mais profunda, porém, não estava na conta bancária, mas em como ela se via no espelho, uma empresária. Marta não é mais a mulher do balde e da vassoura. Ela é a CEO de uma rede de serviços de limpeza que se estende por várias cidades. Sua empresa, que nasceu da necessidade e da visão de uma única pessoa, hoje é uma máquina bem azeitada, com dezenas de colaboradores, uma frota de veículos identificados e um escritório moderno que serve como quartel-general. A evolução foi monumental,
testemunho da sua resiliência e capacidade. O pequeno negócio autônomo se transformou em uma estrutura robusta, dividida em departamentos, com supervisores e equipes especializadas. Marta, agora, dedica-se à visão macro, delegando e confiando em sua equipe. A gestão da empresa de Marta é um exemplo de modernidade. Longe dos cadernos e anotações improvisadas, o agendamento e a gestão das equipes são feitos por meio de um software intuitivo e robusto, acessível a clientes e funcionários. Cada equipe é treinada para um tipo específico de serviço: residencial, comercial, pós-obra, limpeza industrial, garantindo excelência em todas as frentes. A tecnologia não substituiu o toque humano, mas potencializou a eficiência, permitindo atender a um volume muito maior de clientes sem perder a qualidade que a tornou famosa. Essa sinergia entre o cuidado artesanal e a gestão moderna é a chave do sucesso. O dia a dia de Marta mudou drasticamente. Suas manhãs não começam mais com o cheiro de produtos de limpeza, mas com reuniões estratégicas, análise de indicadores de desempenho e planos de expansão. Ela busca novos mercados, negocia contratos e mentoriza seus gerentes, compartilhando a sabedoria adquirida em anos de trabalho. Seu foco agora é em inovação, em como a empresa pode continuar crescendo e se adaptando às novas demandas, explorando novas verticais de serviço. De uma faxineira que se preocupava em limpar um único cômodo, ela se tornou uma líder que enxerga o horizonte e pavimenta o caminho para o futuro. Apesar da escala e da sofisticação, a essência do negócio de Marta permanece intocada. Os princípios de confiança, qualidade impecável e atendimento personalizado, que foram a base do seu primeiro balde e vassoura, são agora os pilares da cultura da empresa. Cada novo funcionário passa por um treinamento rigoroso que não apenas ensina técnicas de limpeza, mas também incute os valores de Marta: a atenção aos detalhes, o respeito pelo cliente e o orgulho pelo trabalho bem feito. Ela construiu não apenas uma empresa, mas uma marca de confiança, onde cada serviço entregue é um reflexo do seu compromisso original. Marta, a CEO, olha para trás e vê não apenas um império, mas um legado de oportunidades. Aquela mulher que um dia buscou sustento para sua família hoje é responsável por empregar centenas de outras famílias, oferecendo dignidade, treinamento e futuro. Sua jornada é a prova de que dedicação, visão e coragem podem transformar um simples balde e uma planilha em um motor de transformação social. É uma história que inspira a todos nós a olhar para o que temos em mãos e acreditar no potencial de cada pequeno passo. Se você se inspirou com a trajetória de Marta e quer ver mais histórias de superação, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E se você tem uma história que pode inspirar alguém, conte pra gente. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui e servir de exemplo para outros empreendedores que precisam dessa força. Um forte abraço e até a próxima!